Olá, primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Tia Cristiane Martins, mais uma vez aqui na TV Escola Jaboatão para trabalhar com você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho na disciplina de Geografia. Vamos ver o que foi que eu preparei? Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre o trânsito. O que é o trânsito? Bom, o trânsito é o vai e vem de pessoas, de veículos, tá? É o movimento de pessoas e veículos nas ruas, nas avenidas, tá certo? Então, a definição de trânsito é essa, tá? É o vai e vem, é o movimento de pessoas nas ruas, nas avenidas de uma cidade, tá certo? Então, e quando a gente observa o trânsito, não é só esse vai e vem, tem assim um montão de coisa envolvida para que esse trânsito flua bem, né? Para que tudo dê certo. Vamos ver quais são essas coisas, primeiro e segundo ano? Olha só. Quem somos no trânsito? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos papéis importantes no trânsito e cada um exerce esse papel. Por exemplo, olha, tem o pedestre, que é aquela pessoa que caminha, né? Que faz esse vai e vem a pé pelas ruas e avenidas. Tem também, por exemplo, o condutor. O condutor do veículo pode ser um carro, um ônibus, pode ser uma moto, uma bicicleta, tá? É quem conduz aquele veículo. Outro personagem do trânsito é o passageiro. É aquela pessoa que é conduzida. Ou ele está, vamos dizer assim, de carona no carro, ou ele está como passageiro no ônibus, tá certo? Então, esses são os três personagens importantes do trânsito, tá certo? E cada um tem seu papel e eles precisam, gente, obedecer às regras que existem para poder organizar esse trânsito. Pois é, antigamente não existiam regras, não existiam leis e as pessoas dirigiam para todo lado, de qualquer jeito. Então foi necessário criar regras, criar leis para que pudesse se organizar esse vai e vem de veículos e de pedestre. Para quê? Para poder garantir a segurança de todos. Por isso que é tão importante obedecer, conhecer e obedecer às leis de trânsito, mesmo você como passageiro e você como pedestre. Essas leis não se aplicam apenas aos motoristas, não, aos ciclistas, motociclistas, não, tá? Nós, pedestres e passageiros, também precisamos conhecer um pouco essas leis. Olha só o que tem nesse quadro. Tá vendo aqui? Tem toda uma situação onde a gente pode perceber o trânsito, o vai e vem de pessoas, né? O vai e vem de veículos. E nós podemos observar nessa tela aqui que existem sinalização de trânsito, as quais as leis estabelecem e que todos precisam conhecer e segui-la. Nós temos aqui o semáforo, né? Que é mais comum, a gente percebe mais, não é verdade? E ele se aplica tanto para os veículos como para os pedestres, tá certo? Os ciclistas também, tá? Tem gente que acha que só porque está de bicicleta não precisa parar, por exemplo, no semáforo, né? Não precisa respeitar as placas de trânsito, porque as placas, elas dizem, por exemplo, a direção em que aquela rua ela segue, se pode parar, se não pode, né? A velocidade naquela via. Então, muitas são as placas e muitas são as informações que elas trazem tanto para os condutores como para os pedestres, tá? E temos também a faixa de pedestre. E todos nós precisamos obedecer, tá? Quando a gente for atravessar, a gente tem que se ligar, procurar onde tem uma faixa de pedestre mais próximo, para garantir a tua segurança ao atravessar uma via, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o semáforo. O semáforo, como eu já falei,
ele serve tanto para o veículo, que é esse aqui, né, como para os pedestres. Existem também semáforos de outros modelos, tá? Esses aqui são os mais comuns. Então, as luzes, elas indicam regras, não é verdade? E eu acredito que você já sabe desde pequenininho o que cada uma dessas cores querem dizer, quais os seus significados. Não é verdade, criança? Vamos lá. O vermelho quer dizer pare. Então tá lá o motorista dirigindo, né, seu veículo. Quando o sinal fica vermelho, ele precisa parar. Quando o veículo para, o pedestre pode atravessar. Mas aí, no verde, o veículo ele pode continuar seu caminho. E o pedestre está lá, ó, na calçada, em segurança, esperando o seu momento para atravessar. Quando o sinal fica amarelo, quer dizer para o motorista, opa, peraí, presta atenção que vai fechar. Então, ele já diminui. E pedestre, não atravessa no amarelo não, tá? É perigoso, porque alguns motoristas têm o mau hábito de atravessar no sinal amarelo. Ok, gente? Cuidado. Bom, vamos lá. Agora a faixa de pedestre. A faixa de pedestre, o nome de estudo, é para o pedestre. Não tem nada que motorista parar em cima da faixa de pedestre não, ok? Pois é. A faixa de pedestre é para o pedestre e existem algumas modificações, tá? Porque, por exemplo, tem a faixa de pedestre pintada no chão simplesmente. Então, nessa situação, tem que haver rampas para poder facilitar o acesso do cadeirante a essa faixa de pedestre. O cadeirante, a pessoa com mobilidade reduzida, os idosos, tá certo? Mas já existem algumas aonde tem a faixa de pedestre, existe uma rampa que deixa assim da mesma altura calçada e via, que também facilita o acesso de pessoas que têm dificuldade para se locomover, tá certo? Então, gente, sempre que vocês forem atravessar, vê se não tem uma faixa de pedestre próximo, tá? É mais seguro, tá certo? E você ainda vai estar obedecendo às leis de trânsito, ok? Vamos ver aqui. Atitudes que salvam vidas. Todas essas atitudes que tia Cris já falou aqui durante a aula são atitudes corretas e que vão garantir a segurança das pessoas no trânsito. Uma delas também é o uso do cinto de segurança. Lugar de criança passear no carro é no banco traseiro. E sempre, ó, com cinto de segurança. Para as menorzinhas, precisa de um assento, não é verdade? Que vai elevar a posição dela para que ela possa usar esse cinto. Então, gente, hoje em dia é muito comum a gente usar carros de aplicativos, não é verdade? Então, não fica fazendo birra para andar no banco da frente não, tá? Lugar de criança é no banco de trás, tá? E puxa a orelha se tiver algum adulto aí, ó, não usando o cinto de segurança. Combinado? Criança esperta obedece às regras, tá certo? Então, vamos obedecer às leis de trânsito para que todos possam ficar bem, salvar vidas em segurança, ok? Bom, o desafio de hoje, primeiro e segundo ano, é bem simples, tá? Você vai desenhar um lindo trânsito, vamos dizer assim, uma situação, uma rua, né? E nessa rua, nesse seu desenho, você precisa, por exemplo, desenhar as pessoas, os 3 personagens, lembra? O condutor, o passageiro e o pedestre. Os veículos, quais são os veículos? Carro, pode ser ônibus, pode ser bicicleta, motocicleta, tá? Caminhão, tá? E também as sinalizações que você sabe que existem, que você mais conhece. Você pode tentar aí desenhar a sua rua, tá certo? Então, tem que ter semáforo, tem que ter faixa de pedestres, tem que ter algumas placas de sinalização, tá certo? Capricha no teu desenho, pode ser no teu caderno de desenho, pode ser numa folha avulsa, tá certo? Ou no seu próprio caderno de escrever, não importa. O importante é que você capriche, faça o seu melhor e deixe bem colorido, que a sua professora vai
amar quando voltar às aulas, ok? Então hoje, tia Cris fica por aqui e a gente se encontra na próxima. Cheiro da tia Cris.